Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma EBD Capunga. Nós estamos aqui no domingo, dia 16 de outubro, e nós queremos parabenizar hoje os professores, nossos queridos professores, inclusive a irmã Jeane, que também faz parte desse grupo, está de parabéns pelo seu dia. Nós temos vários professores na nossa vida secular, na nossa vida na igreja, o nosso professor maior que é Deus. Então nós estamos aqui honrando todos os nossos professores. Queremos convidar você para mais uma EBD Online, todos os domingos às 8 da manhã. Lembrando que nós temos agora a nossa EBD presencial, todas as classes funcionando às 9 da manhã. E temos um único culto, que começa às 10h15 da manhã. Então, a nossa manhã de domingo hoje será assim. Primeiro a EBD online, a EBD presencial e depois o nosso culto dominical. Bem, nós vamos orar para poder começarmos, esse nosso estudo de hoje. E vamos ver hoje Lucas 16, terminamos o capítulo 15 na semana passada e vamos dar sequência ao estudo no Evangelho de Lucas. Vamos orar para que o Senhor use a nossa serva irmã Jeane neste dia, nesta hora, para que o Senhor fale através dela a mensagem que devemos ouvir. Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos por mais um dia em nossas vidas, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de transmitir mais uma vez, Pai, o ensino da Tua Palavra. Usa, Senhor, a Tua serva, a irmã Jeane, no dia de hoje, para que ela fale aos corações e às mentes das pessoas que em qualquer dia, em qualquer hora, poderão acessar essa mensagem. Te agradecemos por tudo. Abençoa, Senhor Deus, a Tua obra aqui na terra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos queridos. O nosso texto hoje, o texto que nós iremos conversar sobre ele, está no livro de Lucas, no capítulo 16, e nós vamos hoje conversar sobre as ideias que aparecem do versículo 1 ao versículo 9. Vamos à leitura do texto. A parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isto que estou ouvindo a teu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porquanto agira astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Que Deus abençoe, que Deus aplique a leitura da sua palavra e que esta palavra, a palavra de Deus, fale aos nossos corações. Eu li na versão NVI, certo? Então vamos começar. Conforme a irmã Raquel fez na lição de domingo passado, ela encerrou o capítulo 15 de Lucas. Ele trabalha com três
coisas que foram perdidas, não é? A ovelha que foi perdida, a dracma que foi perdida, a moeda que a mulher tinha 10 e uma foi perdida. E ela não se cansa, né, Raquel? Isso. Ela limpou, ela varreu a casa, ela acendeu a candeia e ela fez de tudo até que encontrou a sua moeda. Com licença, irmã. Sim. Inclusive, uma expressão que se repete sempre ao final das duas histórias é que as pessoas que vão procurar tanto a ovelha como a dracma, elas procuram até achar. A condição é procurar até achar. Esse princípio do procurar até achar, ele vai aparecer refletido nesse texto. É como se a gente tivesse assim a compreensão: não há desculpas. Não há desculpas. Veja que esses 3 objetos perdidos, eles não foram encontrados facilmente. O pastor sai e procura, e encontra a ovelha ferida, e põe azeite, e põe no ombro, e traz. Fácil? Não. A mulher, quando ela perde a dracma, ela varre a casa, ela acende a lâmpada, até encontrar. Foi fácil? Também não. E depois há aquela alegria. O filho pródigo, né? Ele sai, desperdiça os bens, ele sofre as consequências do seu ato e quando ele cai em si, seria o até achar, ele volta para casa, ele tem uma atitude e ele volta para casa e a gente sabe que há muita alegria no céu quando um pecador se arrepende e ele volta para a casa do Pai, ou quando ele tem acesso à casa do Pai e entra, porque a palavra de Deus diz: Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Portanto, não há desculpas. Jesus chama, então esse é o contexto. Nesse processo, não é, desses itens perdidos, o público eram os fariseus, os mestres da lei e os discípulos. Quando a gente vem para o capítulo de Lucas 16, a gente percebe um detalhe no versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos. É como se Jesus chamasse aquele grupo dos 12 e disse: venham para cá, venham para mais perto de mim, porque agora eu quero conversar com vocês. O assunto agora é com vocês. Mas no segundo momento, em outra EBD, a gente vai ver, isso está exatamente no versículo 14, que os fariseus, eles ficaram de longe, né? Com aquele aspecto da curiosidade, mas uma curiosidade não para aprender, e sim para zombar dos ensinos de Jesus. Mas isso será estudado em outro momento. Então Jesus chama os discípulos e ele começa a falar através de parábola. Quando Jesus vai trabalhar esse aspecto da parábola com os discípulos, ele queria ensinar a eles lições espirituais. E a base desse ensinamento era exatamente as coisas visíveis ali naquele tempo. Então, seria exatamente o material didático, era um material visível. É quando Jesus vai fazer a comparação de um homem muito rico, então todos eles sabiam que era um homem rico, e um administrador, uma vez que é de praxe, quem tem bens, quem tem fortuna, ele sempre tem alguém para ajudar na administração. Então vamos ver as lições espirituais que nós vamos aprender nessa parábola. A primeira lição que nós vamos destacar é exatamente isso, de um homem que foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Há algum link com o filho pródigo, Raquel? Sim, sim. O filho mais novo, quando saiu de casa, que levou a terça parte da fortuna do pai, diz o texto que ele gastou, ele desperdiçou toda a herança que ele recebeu. Tá vendo? Então, é outra lição que a gente aprende. As lições da Bíblia têm um propósito.
elas não são escritas os ensinamentos de forma aleatória. O filho pródigo, tem tradução, diz que ele gastou tudo dissolutamente. E nesse texto diz que ele desperdiçou. Agora, o interessante é que o administrador desperdiçou um bem que não era dele. O do filho pródigo, de certa forma, era dele, porque o pai repartiu a herança. E aqui, não. Ele desperdiça os bens do seu senhor. E a gente sempre acha, né? Tem gente que sempre acha, eu estou fazendo as coisas erradas, ninguém está sabendo, e vai levando aquilo para frente, ciente que aquele erro não será descoberto. Vamos ao versículo 2. O versículo 2 do capítulo 16. Então, o homem, né, o dono da fazenda, chama o administrador e diz: o que é isso que estou ouvindo a teu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. É uma palavra dura. Quando a gente confia em alguém, a gente compreende que aquela pessoa que aceitou aquela missão, aquela tarefa, ela vai fazer com cuidado, com presteza, com desvelo. Mas como é triste e doloroso quando alguém chama a gente e diz assim: o que é que eu estou ouvindo a teu respeito? Você está fazendo o serviço de uma forma errada, de uma forma fútil e aqui de uma forma desonesta. E ele dá o recado: preste conta. É como se ele estivesse dando assim ultimato: olha, eu não quero mais saber dos seus trabalhos, mas eu vou ser condescendente com você. Faça um relatório da sua administração, de como você vem gerindo esses bens. Aí agora vem uma sentença dura, porque você não pode continuar sendo administrador. Lucas 16, versículo 2. E aquele homem, ele toma uma atitude, aquele administrador, ele toma uma atitude e ele diz para si mesmo: minha situação está difícil, muito difícil. Não sei mexer, cavar, serviço pesado. Não sei mexer com serviço pesado. Na minha tradução diz assim: eu não tenho forças para cavar. Então ele está dizendo, se for agricultura, não dá. E ele vai assim para o extremo, ele age igual o segundo filho, quando disse: eu vivo aqui como escravo, sou teu filho, mas eu trabalho como escravo, minha situação é de um escravo. Olha o que é que ele diz: para cavar tenho vergonha. Aí ele pula assim, para um extremo. Mendigar, bom, quem vai mendigar é quem vê assim as possibilidades todas fechadas de serviço, de conseguir manter a sua sobrevivência. Então, o que é que resta a ele? Pedir. Então, ele diz: se é para mendigar, eu tenho vergonha. Tá? Posso fazer Pode, deve. No segundo, no verso 2, quando Sim. ele diz, né, que ouviu a respeito de que ele estava fazendo coisas erradas com o dinheiro alheio, né? Sim. E eu acho assim que o princípio bíblico sempre diz que devemos usar nossos recursos financeiros sabiamente. Por quê? Porque os nossos recursos pertencem a Deus e não a nós. Né? Se nós trouxermos para o ensino bíblico, fica essa lição. E quando administramos o recurso alheio, a sabedoria deve ser maior ainda. Né? Por quê? Porque entra a questão do nosso testemunho. Né? Aquele patrão ouviu falar mal daquele servo. Mas no caso do cristão, é uma questão de testemunho, porque mesmo que o bem seja alheio, a responsabilidade, nós somos representantes de Deus. A responsabilidade para nós sempre será maior. Com certeza. Raquel toca num ponto que a gente não pode deixar passar. O bem que eu tenho, aparentemente, ou pela ótica humana, é meu. Mas a Bíblia diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude,
o mundo e os que nele habitam. Então a gente sabe que nós somos mordomos, nós temos a responsabilidade de cuidar daquela riqueza que nos foi confiada. E riqueza aqui pode ser o dinheiro, mas pode ser também algo que alguém lhe pediu e você disse: eu aceito, eu faço. Pode confiar que eu vou desempenhar esse trabalho que você me pediu. E a gente faz aquilo de uma forma desonesta. E a informação chegou aos ouvidos do patrão. Bom, nesse momento, o administrador toma uma atitude. Ele chama as pessoas que deviam ao seu senhor. E eu encontrei um comentário que dizia assim, porque aí é o cerne da questão. Ele vai agora desenvolver uma atitude que faz jus o título da perícope, a parábola do administrador astuto. Ele chama as pessoas que deviam ao seu senhor e ele diz assim: quanto você deve? Ele chama e um diz assim: eu devo 100 potes de azeite. Ele diz: tome aqui, é como tome essa promissória, tome esse papel e escreva que você só deve agora 50. Chama o outro e ele diz: quanto você deve? Ele diz: eu também devo 100 tonéis de trigo. Ele diz: escreva aí que você assine aí 80. Aí a gente começa a pensar: poxa vida, é um outro erro, porque o bem não era dele, então ele não tinha poder para dizer o outro. Se a dívida era 100, era 100. Ele não tinha autoridade, poder para dizer: baixe para 50, baixe para 80, mas ele fez isso. Eu li em um comentário que ele talvez tenha tido essa atitude por 4 motivos. O primeiro, ele deveria saber que o seu senhor, ele era uma pessoa que praticava uma coisa que a Bíblia abomina: juros altíssimos. No livro de Deuteronômio diz que esta prática é abominada por Deus. E certamente aquele administrador, porque não era ele que fazia o caixa, não era ele que sabia quem devia e quem não devia. Então vamos pensar da seguinte forma, vamos trazer para a prática. Vai ver que aquele primeiro homem que ele chamou, de fato, ele devia 50 tonéis, 50 potes de azeite. Mas a dívida cresceu com os juros e já ia em 100. O segundo vai que ele de verdade, ele devia 50 tonéis de trigo. Mas a dívida já tinha, os juros fizeram com que aquela dívida crescesse tanto. Então, na verdade, o que foi que ele fez? A primeira hipótese, ele retirou os juros. A segunda hipótese é que ele retirou a comissão dele. A comissão dele. A pessoa não devia aquilo tudo. Ali estavam embutidos o juro e a comissão do administrador. A terceira hipótese é que ele pensou assim: eu vou fazer a dívida voltar ao que era no início e não vou aumentá-la, uma vez que visivelmente essas pessoas não vão poder saldar essa dívida nem tão cedo. Então ele toma essa atitude e é isso que é nessa atitude que ele vai receber o elogio. Vamos ver? Quando ele faz essa transação, termina. Lembra que no início, no versículo 2, o patrão dele diz: preste conta, porque você não vai mais ficar com esse cargo. Então chegou a hora da prestação de contas. Ele volta ao seu senhor, ele relata, né? Ele tinha que dar uma satisfação. Como foi que aquelas pessoas pagaram, se antes aquelas pessoas não estavam pagando? E o Senhor diz assim para ele, isso está no versículo 8. Lucas 16, 8. O Senhor elogiou o administrador porquanto agiu astutamente. Então, onde foi a astúcia? De certa forma, essa astúcia nos dá 2 lições. Foi a lição de abrir mão daquilo que, de certa forma, era dele, que seria a comissão. Foi a lição de reconhecer que o seu senhor estava cobrando juros exorbitantes e isso fazia com que aquela dívida não fosse paga em tempo hábil.
E agora entra exatamente o conselho, não é? Por isso, aliás, desculpe, os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Ô irmão, é isso aí que vai pegar pra gente, filhos da luz. O que é que o texto está dizendo? Que esse homem que agia com desonestidade, ele defraudava o patrimônio do seu senhor, dilapidava. Na hora que ele foi chamado a atenção, ele disse: vou tomar uma atitude para me redimir. E ele usa de astúcia para renegociar aquela dívida. É quando ele baixa aquele valor, contanto que o valor seja pago, e ele presta conta. Aqui está, fulano lhe devia 100 tonéis, mas aqui eu resolvi retirar a minha parte, e também eu vejo que você está cobrando juros, né? Juros excessivos, então a dívida foi paga. E quantas vezes nós não usamos as nossas habilidades para testemunharmos ao mundo e mostrarmos que Jesus é o Senhor da vida, que Jesus é o caminho, que Jesus é o único acesso que o homem tem para chegar a Deus. Muitas vezes nós temos o conhecimento, mas não usamos as habilidades, os nossos talentos para que as pessoas sejam salvas. Esse administrador infiel, o cerne da questão é essa, é que ele procurou uma habilidade para se redimir perante o seu Senhor. A gente falou das parábolas dos achados e perdidos. Aquelas pessoas tentaram encontrar aquele objeto de grande valor e elas só pararam até que aquele problema fosse resolvido, aquele objeto fosse achado. Esse administrador, ele disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não quero perder esse emprego. Talvez ele gostasse do seu patrão. E ele tenta com habilidade, ou em algumas traduções com astúcia, reverter aquela prática errônea que ele teve, que foi de subornar os bens do seu patrão. No versículo 9, o texto diz: por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Quando aquele administrador, ele estava chamando: ó, vem cá, você está devendo a ele, eu sei que a sua dívida é tanto, mas a gente aqui, eu vou lhe propor uma negociação. E quando ele faz isso, ele tinha interesse. Sabe onde é que está o interesse? O interesse está exatamente em Lucas 16:4, quando ele diz: veja que coisa, já sei o que vou fazer, para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam nas suas casas. A habilidade dele, a astúcia dele de propor aquela negociação, ele estava pensando no futuro. Quando eu perder o meu emprego, ele tinha consciência que ele ia perder. Por quê? Porque ele sabia que ele foi infiel com o seu Senhor. Ele se apropriou indevidamente de algo que não era dele e de algo que foi confiado a ele para que ele cuidasse. Então ele disse: o que me espera no futuro é a rua. Então eu vou fazer alguma coisa aqui para que essas pessoas que devem ao meu Senhor, elas me recebam. Como quem diz assim: eu ajudei você, você agora me ajuda. Foi uma prática errada. Mas o lado positivo da parábola é que ele disse ao seu Senhor o que fez. E o Senhor o elogiou pela forma como ele agiu. E agora Jesus, ele diz aos discípulos: por isso eu lhes digo. Lucas 16:9. Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Mas Jesus está mandando a gente fazer barganha? Não. Jesus, ele está dizendo que muitas vezes nós temos condições financeiras de investirmos no reino de Deus.
Quantas vezes chega aqui na nossa igreja, pessoas que dizem: os campos missionários em tal lugar precisa disso, em tal lugar precisa daquilo. No último domingo de setembro, nós ouvimos uma missionária que falou do projeto Vila Minha Pátria, um projeto que necessita de investimentos. Quantas vezes nós temos? E nós fechamos a mão, fechamos o coração. Quando ele diz aqui: usem as riquezas. Versículo 9. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio. É o mundo que é ímpio, não é você. Você é o detentor de posses. Então, use as suas posses para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Eu vou encerrar minha fala aqui com uma mensagem de WhatsApp que eu recebi há muito tempo atrás. Foi sobre a morte do pastor Billy Graham. E o memezinho era assim: Billy Graham chegando no céu e uma multidão dizendo: obrigada, eu estou aqui no céu porque você teve compaixão de mim, você me apresentou Jesus, você me ensinou a palavra de Deus, por isso hoje eu faço parte das moradas eternas. Querido irmão, querido amigo, use os seus bens, não somente o seu dinheiro, mas a sua saúde, o seu tempo, a sua força, para que neste mundo ímpio, é o mundo que é ímpio, não, você tem que entender que o seu dinheiro, aquilo que Deus confiou a você, a sua saúde, a sua força, a sua inteligência, use-a para o bem, para que no futuro, quando você chegar nas moradas eternas, você diga: que bom que eu encontrei você aqui. E aquela pessoa que talvez você nem saiba, ele aprendeu, como Raquel disse, através do seu testemunho, ele aceitou Jesus, ele reconheceu o seu erro e ele disse: eu quero esse Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida. Eu quero esse Jesus que está à porta e ele abre. Desde que eu quero entrar, ele abre e diz: vem, filho, vem para aquela festa, aquele cabrito cevado, aquele anel no dedo, aquele sapato. Ele diz: filho, você não tem condição de escravo, você tem condição de filho. Acesse essa verdade, aceite Jesus no seu coração, compartilhe aquilo que o Senhor lhe deu, porque do Senhor é a terra e nós somos os administradores. Administre com fidelidade, sirva ao Senhor com as suas forças. Tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças, para que quando adentrarmos as moradas eternas, nós possamos encontrar amigos, como está escrito no versículo 9. Por isso eu lhe digo: usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, ela quem? Os bens, as riquezas, a vida. Quando nós passarmos atravessarmos os portais eternos, que nós possamos dizer: valeu a pena administrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Deus nos abençoe, que sejamos servos praticantes e não somente ouvintes, que sejamos administradores fiéis. Deus abençoe a sua vida e que esta palavra possa encontrar guarida no seu coração. Amém. Amém, irmã Jeane, foi uma palavra maravilhosa. Não podemos nos esquecer do que foi dito aqui, né? Que as riquezas, elas conferem muito poder. Então, devemos usá-las com cuidado e com prudência. Sim. O dinheiro é importante, ganhá-lo honestamente é bom, sendo fiel nas poucas coisas que Deus nos dá. Então, irmãos, até a próxima semana, que todos tenham uma boa semana e vamos encerrar com uma oração. Agradecemos, Senhor, a Ti por mais essa oportunidade, por esta lição maravilhosa.
para que nós aprendamos a ser os bons mordomos, mordomos fiéis de tudo que Tu nos concedes. Abençoa, Senhor, a EBD que se segue, o culto também. Dá-nos uma semana de paz. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana para todos.